Bom, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas você está assistindo. Essa é a monitoria temática, comigo, Maria Eduarda e Alisson Mello, que está aí também. Então, vamos começar, que são bastante assuntos. Bom, primeiro eu queria começar fazendo uma reflexão sobre essa notícia, que é de 2020, sobre as palafitas no Recife, que sofreram em dobro para cumprir a quarentena. Dentro desse subtítulo aí, a gente tem que, em Pernambuco, na época, haviam 95 casos confirmados e 8 óbitos. E já era, na palafita, complicado estar vivendo essa quarentena. Então, naquela época, ninguém fazia ideia de quanto tempo ia durar a quarentena, então só foi se estendendo e se agravando, na verdade, né, dentro das palafitas. E aí, algumas pessoas podem se questionar ainda, né? Não sei vocês, mas algumas pessoas se questionam, né? Porque as palafitas vivem do lado do rio, vivem do lado da água, então, por que elas teriam dificuldade dentro da pandemia, se elas estão do lado do que a gente mais precisou dentro da pandemia, né? Da água. Só que essa água que tem aí do lado das palafitas do Recife é do rio Capibaribe. Então, não é água tão limpa quanto necessário. E as palafitas, elas têm um probleminha chamado saneamento básico. O saneamento básico, ele é o que garante essa qualidade no ambiente que a pessoa vive. Então, não tem água na torneira, então essas pessoas também têm a questão do lixo que fica nesse espaço, que não tem a coleta de forma regular, né? Principalmente dentro da pandemia, teve várias modificações dentro da coleta de lixo, dentro da distribuição de água. Até agora ainda está tentando reparar essas modificações que ocorreram, né? Tem também essa questão do aglomerado de pessoas próximas, né? Então as pessoas ainda precisam sair para trabalhar, mas moram próximas e não tem saneamento básico, e como é que fica a higiene, e tem as crianças que estão dentro de casa, mas não querem ficar dentro de casa, são espaços muito pequenos. Então se torna muito complicado realmente controlar a questão do vírus dentro das palafitas. Então, eu queria começar com isso para que a gente começasse a entender a nossa cidade, ok? Outro ponto da cidade também é os morros da cidade, que também sofreram muito com a quarentena. E dentro da quarentena surgiu, né, dentro desse debate, no final já de 2020, a gente já estava em quarentena, um projeto de lei dentro da Câmara dos Vereadores que provocou um debate, né, sobre essa questão do racismo ambiental. Aqui embaixo no subtítulo a gente tem falando para os movimentos sociais, comunidades das zonas especiais de interesse social, as ZES, onde se concentra a maior parte da população negra da cidade do Recife, serão ameaçadas pela especulação imobiliária. Como assim, especulação imobiliária? Veja, especulação é um provável investimento imobiliário nessas regiões. Não exatamente nas partes íngremes, nas partes mais curvadas, digamos assim, né? Mas nas partes planas mesmo, lá embaixo, no início dos morros, no início, por exemplo, da Avenida Norte que a gente tem em Recife. A gente tem ali algumas regiões que não são tão íngremes, que são mais planas. Então, o setor imobiliário está visando esse espaço pelo simples fato de que, economicamente, não é tão caro construir ali, é um terreno metro quadrado que não é tão caro, né? E eles conseguem fazer ali, verticalmente, como a gente sempre fala, né? Prédios e conseguir ganhar dinheiro sobre esses lugares. Só que tem um detalhe, né? Pessoas vivem ali. Tem praças nesses espaços, tem pessoas que moram ali há muito tempo. Então, a gente tem essa distribuição e redistribuição, porque a gente tem pessoas que moram ali e agora vão ter que sair dali porque a prefeitura quer vender aquele terreno para o setor imobiliário e essas pessoas vão para onde? E aí você também pode se questionar, o que é ZES? O que são essas zonas especiais? E aí também tem essa ligação. Eu trouxe aqui a definição porque a gente tem o primeiro momento, que são a primeira ocasião, né, essas pessoas que já vivem ali, e o segundo, que é o momento que a prefeitura interfere. Primeiro, as ESUM, que é considerado o primeiro momento, são as áreas de assentamentos habitacionais de população de baixa renda surgidos espontaneamente, existentes, consolidados, carentes de infraestrutura básica e que não se encontram em áreas de risco ou de proteção ambiental, né, perto de florestas, esses espaços assim, passíveis de regularização urbanística e fundiária. Ou seja, é um espaço que dá para sim regularizar, então por isso que são os espaços que os imobiliários, digamos assim, né, amor do bem,
fica de olho e tem interesse para investir nesse espaço, porque é passivo de regularização. É muito mais fácil conseguir regularizar essas terras, normalmente ficam nas partes mais planas, né? Então ficam mais próximas ali até do centro daquela pequena região, por exemplo, da Avenida Norte, ficam mais próximas da Avenida mesmo Norte, né? Que tem ali mercados e centros e tal. Então tudo que fica, todo o terreno que não é tão caro e que fica próximo, perto, de qualquer forma, né? A supermercados, postos de gasolina, padaria e tal, são prováveis terrenos que as imobiliárias no Recife estão tentando investir, estão tentando crescer nesses lugares. E aí vem o segundo caso, que são as ES2, que são as áreas de programas habitacionais de interesse social proposto pelo poder público. Então, o poder público, ele negocia com essas imobiliárias e diz, ok, você pode ficar com esse terreno, eu vou tirar essas pessoas daí e vou dar um terreno da prefeitura, em outro lugar. Né? Eu vou realocar essas pessoas que vivem ali há 20, 30 anos, que têm suas famílias, seus vizinhos que já conhecem o lugar e tal, para um outro lugar, porque eu quero vender esse terreno para uma imobiliária. Terminando. Então, são dotadas de infraestrutura e serviços urbanos e destinadas prioritariamente às famílias originárias de projetos de urbanização. Minha Casa Minha Vida, por exemplo, os prédios que a gente tem em Minha Casa Minha Vida são um exemplo também, né? E em Recife a gente tem um monte. E aí eu trouxe alguns bairros que estão dentro dessas listas, tanto do caso 1 como do caso 2. Cavaleiro, Caçote, Jiquiá, Linha do Tiro, Pina, Tegipió, Mangueira, Novo Prado, Brasília Teimosa, que é famosíssima nesse aspecto, Santo Amaro, Coelhos, Areias, Vietnã, Prado, tem Novo Prado também, Entra Pulso, João de Barros, Barro, Casa Amarela, Sítio do Berardo, Borborema, Sítio do Cardoso, Capoá, Alto Santa Isabel, Dos Unidos, Beirinha, Ibura, Coronel Fabriciano, Vila Redenção, Afogados, Coque, Jardim Shoa, Torre, e esses só são alguns. Então tem ainda uma lista muito grande de bairros do Recife que são dentro dessa perspectiva das ZES. E, na verdade, a maioria dos bairros da cidade do Recife são dentro dessa linha das ZES. E aí você se questiona, tá, mas por onde começou tudo isso? Como é que isso começou? Quem teve a brilhante ideia de ir para os morros e como é que se distribuiu para as ZES e tal? Então, as pessoas precisaram ir para o morro. As pessoas não foram em caso pensado porque existia uma cheia em 70. Não sei se alguém já teve alguma avó, alguma tia. Pergunte sobre a cheia de 70. Ela é muito famosa na cidade do Recife. Então, no Recife, a ocupação das regiões de morros se fez em geral pelas populações de baixa renda, correspondendo às fortes enchentes que aconteceram em 1970. Essas enchentes, elas assustaram muito a população de baixa renda. Por quê? Porque eu tenho pouco dinheiro e aí eu me sacrifico muito para conseguir isso. E de repente vem a cheia e leva a minha casa, vem a cheia e eu perco a minha casa, eu perco meus imóveis, eu perco meus eletrodomésticos. Então, você fica muito angustiado porque o que eu já tenho não é certo. E quando eu tenho é duvidoso, eu preciso ter segurança na minha vida, eu preciso ter pelo menos o meu teto, a minha casa, é o que a maioria da população fala. E aí entra essa outra parte, que é os morros. Os morros são lugares íngremes, sim, tem a probabilidade de deslizamento, mas a população correu para lá, a população de baixa renda precisava ter um lugar que garantisse que se tivesse outra enchente, não iriam perder suas casas. Né? Recife naquela época era uma complicação, né, em relação à infraestrutura, ainda é, mas naquela época teve essa enchente que assustou todo mundo, todas as classes se assustaram com essa enchente, mas principalmente a de baixa renda. Então elas começaram a ir para o morro pensando nessa questão de se tiver uma próxima enchente, como é que eu vou ficar? E eu vou perder minha casa de novo? Vou fazer como? Né? Hoje, a gente tem dados da Prefeitura da cidade do Recife que 30% da população do município do Recife vive em áreas de morro. Não é pouca gente, é uma galera, né? E lembrando daquela segunda reportagem, a maioria da população é negra, porque a maioria da população que vive nos morros são pessoas negras, né? Já que historicamente a gente tem, você já sabe, historicamente a gente tem essa questão de pessoas que foram escravizadas, mas que no final não teve nenhuma política pública para que elas fossem ressocializadas, fossem colocadas de volta à sociedade, seja por uma questão de uma moradia, né? Até porque na Constituição a gente tem moradia como garantia, a gente tem moradia, a gente tem trabalho, a gente tem educação, a gente tem várias coisas como garantia que não são cumpridas, né? Então, não ocorrendo isso, desde muito tempo atrás, não foi acontecendo, então as pessoas começaram a dar seu jeito para viver, para sobreviver.
no espaço da cidade do Recife. E aí a gente tem um clima de Recife. A cidade do Recife, ela está na região tropical, com chuvas de monções durante quase todo o ano. A gente sempre tem uma chuvinha, bem que nossa mãe sempre diz, né? Leva um casaco, hoje está para chover e tal. O período entre abril e julho é o período mais chuvoso na região, é quando as pessoas realmente se assustam, que a gente tem aí a questão do deslizamento, tem uma organização do, se eu não me engano, o projeto da prefeitura hoje se chama Recife Frio, Recife Chuva, alguma coisa assim, que é já voltando para esse pensamento de prevenir quando as chuvas chegarem, o deslizamento, o que não tem muito sentido também, né? A ideia era parar com isso. Bom, e aqui estão algumas imagens um pouco assustadoras, né, sobre como ficou a cidade do Recife. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas esse daqui é o Hospital da Restauração. Isso daqui era para ser Agamenon. Essa é a Agamenon Magalhães, em 1970. Então, como é que a pessoa não se assustou com essa enchente? Como é que as pessoas não ficaram assustadas com essa enchente? Né? Olha o tanto de água na Agamenon, né? Esse daqui é o outro lado, no sentido de Boa Viagem, né, do Pina, que a gente tem também da Agamenon, um estádio de futebol. Eu não sei se esse é o Arruda, eu acho que é, mas tomado por água. Olha que loucura isso daqui, o tamanho disso daqui. O tanto de água em todo canto que tem na cidade do Recife. Então, é normal que as pessoas se assustem, é normal que a gente veja hoje e fique assustado, né? Porque, quer queira ou não, era o que a pessoa tinha de certo, eram as suas casas. E aí tem um enchente dessa, leva a casa, você perde tudo, é complicado. Então, precisou que as pessoas realmente fossem para Morros para que se sentissem seguras. Na época, os governantes não podiam garantir que não tivesse outra cheia, também não podiam colocar as pessoas em outro lugar, então as pessoas tiveram que resolver seus problemas, tiveram que ir para um outro espaço, né? Bom, e aí dentro dessa loucura toda, eu trouxe um pouco da ONU, porque a gente tem crescido muito esse debate sobre a questão climática. A gente tem Greta, por exemplo, que fala sobre essa questão do clima, né? Leonardo DiCaprio, a gente tem Ailton Krenak aqui no Brasil, Guajajara, várias outras pessoas líderes, né, que a gente chama, que falam sobre isso. Então a ONU começou a inserir novos termos, né, nos últimos anos, devido aos últimos acontecimentos que o mundo inteiro, não só aqui no Brasil, né, obviamente, mas em todos os continentes tem alguma coisa acontecendo climaticamente. Então a gente tem um apartheid climático, que é um novo termo que está surgindo, que a ONU já adotou, que são em relação às áreas menos afetadas ou com clima mais agradável que serão de disputa. Bom, as áreas afetadas ou com clima mais agradável serão de disputa basicamente em relação a, por exemplo, a gente tem essa questão da Arruda, por exemplo, que ficou cheio, né, com as enchentes de 1970. Então, se eu olhar aqui o mapa e ver qual é a região que foi menos atingida, é basicamente isso. Essa apartheid climática seria esse momento que você iria. Boa tarde. Tudo bom, Alice? Bom, e aí, voltando ao ponto. Poxa, de boa tarde, Alisson. Eu não vi o nome. Tudo bom, Jubileu? Jubileu? Ah, tá. Agora foi para a pessoa certa. Bom, voltando. E aí tem a cheia de 70, e esse apartheid climático é sobre essa questão de onde foi melhor eu ficar nessa enchente, por exemplo. Então, os lugares que foram menos atingidos foram os espaços, foram os locais que seriam esses espaços que as pessoas iriam disputar a terra, né? Tá, beleza. O Arruda foi uma loucura, tá? Agamenon, a Boa Vista, o Derby, ali o centro também ficou uma loucura. Mas lá para trás, por exemplo, a gente já tem aqui um pouco menor. Supondo que fosse, sei lá, o Bongi, o Prado, por ali. A gente tem ali, sei lá, não foi tão atingido. Então, seria esse local de disputa, segundo a ONU, esse apartheid, né, climático. Então, a gente também tem a gentrificação climática, que a ONU já utiliza esse termo, que são algumas áreas que passam a se tornar interessantes para a classe média e ou elite e geram a expulsão de moradores. A questão indígena. Não tem como a gente não colocar a questão indígena, porque é de fato essa gentrificação climática. É esse momento que você vai disputar o território, né, por uma questão do apartheid, né, por uma questão de viver ali, por uma questão do clima e tal, ou por outras questões econômicas, né, tanto que quem tem interesse é a classe média e a elite, que geram a expulsão de moradores. Então, a questão climática é basicamente sobre isso.
Bom, a gente tem também os refugiados climáticos, a gente tem os refugiados em si, né, por uma questão de guerra, que a gente vê muito no Oriente Médio e tal, mas a gente tem também os refugiados climáticos, devido ao processo de colapso ambiental ou improdutividade daquela região. Eu sou um agricultor e não consigo produzir muito mais naquela terra, então isso... Oi, Jubileu, pode Só falar. uma dúvida, eu cheguei um pouco mais tarde, mas como a aula é sobre racismo ambiental, então meio que o exemplo que a gente pode dar seria o racismo ambiental que está acontecendo lá no Afeganistão, ou seria outro nome? Bom, a gente tem algumas coisas acontecendo no Afeganistão, né, dentre elas o terrorismo, então lá é uma questão em relação à religião, não deixa de ser racismo, né, mas ambiental, a gente está falando mais vinculado à terra, né? Então, por exemplo, esses refugiados climáticos são em relação a você não a você viver naquela terra, a improdutividade da terra, o colapso ambiental. No caso de lá, as pessoas estão sendo expulsas da terra, né, por causa do terrorismo, estão sendo refugiados em si. Eles são refugiados por causa do terrorismo, são outras questões, outros tipos de refugiados. Pode falar. A gente poderia dar um exemplo do sertão do Nordeste, que Isso, ele pronto. sofre com Isso. esse racismo. Isso. Isso daí, no caso, seria os refugiados climáticos. Essas pessoas, eles vão sair de suas terras porque a terra está improdutível, porque está sem água, porque não consegue viver mais naquela terra. No caso do Oriente Médio, no Afeganistão, que está acontecendo agora, né, o Talibã está lá. Então, esse terrorismo, ele vai ser, no caso, as pessoas vão estar se refugiando por causa do terrorismo. São refugiados, mas por causa do terrorismo. No caso do sertão, são refugiados por causa do clima. Ok? O racismo ambiental não é exatamente isso, é exatamente sobre a população negra e essa questão de onde você ocupa, onde você foi colocado dentro da cidade do Recife para viver, por exemplo. E aí Alisson vai falar mais na frente um pouquinho, vai destrinchar mais um pouco. Mas basicamente o que está acontecendo lá são refugiados, mas por outra conta, uma questão que a gente chama de política, vamos colocar assim, né? E no sertão é questão até econômica, porque você não consegue ter o seu terreno, sua planta, enfim, seu plantio, agricultor, por exemplo, a terra está improdutiva, então você não consegue se manter daquele terreno, você não consegue ter a sua plantação para conseguir vender e fazer essa manutenção de renda, né, na sua família. Entendeu? Sim, obrigada. Nada. Bom, e aí esses são os refugiados climáticos, né, que devido ao processo de colapso ambiental e produtividade, as pessoas vão deixar sua terra, sua cultura e sua família. E alguns grupos atingidos são normalmente os indígenas, como eu falei aqui nessa gentrificação climática, os indígenas eles acabam se deslocando porque a classe média e a elite tem interesse no terreno, então está tendo esse grande conflito nos últimos anos no Brasil. Os negros são grupos atingidos também por essa questão do racismo ambiental, né, em si, porque, como a gente viu, 30% da população negra do Recife está no morro e a maioria são pessoas negras, ok? Então, também são a grande população atingida. Os asiáticos também são atingidos. Dentro do continente asiático tem muita questão climática, então eles acabam se tornando aqui também refugiados climáticos. Eles precisam sempre ter terremoto. Até o Japão tem até hotéis, né, que recebem já estrangeiros com essa questão preparada para terremoto, tsunami e tal. Ele já tem um sistema de evacuação, né, que a gente chama, e os latinos, né, principalmente os latinos, quando a gente fala América Latina, porque quando sai do Brasil, somos todos latinos, basicamente, o pessoal enquadra assim. Né? Nos Estados Unidos também tem bairros que são só para latinos, todo latino que chega e vai para um outro bairro, nos Estados Unidos, por exemplo, ele não é muito bem recebido, então normalmente os latinos ficam no mesmo espaço, no mesmo bairro, e ficam juntos em uma comunidade, enfim, bem próximos, ok? Bom, vou passar agora para a Alison. Boa tarde. Tá dando para ouvir normal, né? Sim. Pronto. Meu nome é Alisson. Eu sou do terceiro período de sociais, ciências sociais. E apesar de estar há pouco tempo, né, na universidade, eu já tenho um certo interesse no assunto, porque desde o ano passado eu pesquiso muito sobre isso. Então, eu trouxe esse tema para cá não por uma questão da prova objetiva em si, porque não cai muitas questões sobre esse tema.
Não, eu acho que nunca caiu uma questão sobre esse tema, mas já faz alguns anos que não cai nenhum tema de redação relacionado a meio ambiente. E eu acho que a questão do racismo ambiental e da injustiça ambiental, que é o que eu vou tratar aqui, pode ser que venha por aí, né? Não esse ano, talvez próximo, mas enfim. Então, eu trouxe esse tema exatamente para tentar ajudar as pessoas a se saírem bem na redação. E caso não seja um tema relacionado ao racismo ambiental em si, pode ajudar em outros temas que tem uma relação com isso. Enfim. E a gente, esse tema do racismo ambiental não é muito popular. A gente não costuma ouvir sobre racismo ambiental nem injustiça ambiental. Eu acho que vocês que chegaram aqui na sala nunca ouviram falar sobre racismo ambiental porque não é um tema muito popular. Mas ele está mais presente no cotidiano, no nosso cotidiano, do que a gente imagina. Então eu coloquei uma imagem aí, nesse primeiro slide, já mostrando o que seria esse racismo ambiental, que eu vou explicar mais um pouco para frente, mas aí já mostra que é uma temática que está presente no cotidiano da gente. Se vocês nunca viram essa imagem pessoalmente, uma rua que não tem saneamento básico, por exemplo, vocês já devem ter visto pela televisão, porque é o que mais tem. Se a gente ligar a televisão agora de meio-dia, na Globo a gente vê muitos desses casos. Então, por exemplo, se a gente for na Boa Vista, ali, indo para o Marco Zero, a gente encontra aquele rio ali, né, muito poluído, e que as pessoas pescam ali. Então, o tema do racismo ambiental está muito presente no nosso cotidiano, mais do que a gente imagina. Pode passar, Duca. Então, eu vou dar um contexto mais geral, porque Educa aqui falou um pouco sobre a questão do Recife, né? Mas eu vou dar um contexto mais geral para que vocês entendam o que é o racismo ambiental em si, onde surgiu e por que surgiu, qual a importância da gente falar sobre isso. Enfim. Então a gente pode começar pela Revolução Industrial, né? Que ocorreu no século XVIII, como a gente sabe. E essa Revolução Industrial, o crescimento das indústrias, mudou totalmente a estrutura social e o modo como a gente enxerga a natureza. Então, antes existiam pequenas quantidades de pessoas, né, porque hoje a gente, com o avanço da ciência e tal, a gente consegue viver por mais tempo, e aí a gente agora tem um mundo com bastante pessoas, né, o aumento populacional é uma coisa que a gente tem bastante noção, e isso é graças à Revolução Científica, à Revolução Industrial, que permitiu que as pessoas vivessem por mais tempo, apesar da exploração, que era muito comum nessa época, né? A exploração nas indústrias, que a gente sabe. Mas hoje em dia, a gente vive mais tempo, a gente morre mais velho, né? Graças à Revolução Industrial e à Científica. Então, essas duas revoluções mudou completamente o modo como a gente enxerga a natureza. Então, antigamente, nessa época, né, antes das indústrias, a natureza tinha por fim ela própria, ela existia ali. A gente pegava os recursos naturais de forma um pouco mais consciente, ou, enfim, a gente pegava esses recursos naturais. E a partir da Revolução Industrial, a gente começou a acelerar muito a forma como a gente extrai esses recursos naturais, né? A gente produz muito mais lixo tóxico, a gente descarta muito mais lixo atualmente, né? Então, a Revolução Industrial veio muito com isso. E aí, ele chegou aqui, né? As indústrias chegaram aqui em 1930, durante a Era Vargas, e esse processo de industrialização começou a afetar rigorosamente, principalmente, as populações que viviam dos recursos naturais, porque as indústrias chegam no local e aí decidem extrair esses recursos naturais e aí desmata. A gente vê muito isso acontecer nas matas atlânticas, né? Esses incêndios que acontecem por causa
da agropecuária e etc. Então, a gente tem que entender que existem pessoas que sobreviviam daquele meio, da Mata Atlântica, por exemplo. Então, existiam pessoas que sobreviviam daqueles recursos e que, depois de um desmatamento muito grande, essas pessoas ficam sem ter o que fazer, porque não tem mais como sobreviver. Eles pegavam os recursos naturais para sobreviver e vendiam, por exemplo. Enfim, e aí quem é que sofre mais com essas questões? Seriam os ribeirinhos, os pantaneiros, os quilombolas, os indígenas, os pescadores, né? Pode falar, Júlia. É porque eu tô batendo um pouco na dúvida. Nesse tema, eu tô tendo um pouco de dificuldade para relacionar, meio que eu tô relacionando racismo com preconceito. Isso daí só vai envolver coisas como etnia, raça e os... Não, eu vou explicar isso mais à frente, porque existe o embate do, do conceito de injustiça ambiental e o conceito de racismo ambiental. Existe realmente uma discussão sobre isso. E aí eu vou explicar mais à frente, você vai entender melhor. Então, pode passar, Duca, o slide. Então, a discussão sobre a injustiça ambiental surgiu a partir de um caso chamado o caso Love Cannon, que ocorreu nos Estados Unidos, né, em 1970, em que aconteceu em um bairro que vivia muitos operários. E eles descobriram que o bairro deles estava instalado sobre um local que era utilizado para o despejo de resíduo tóxico. E aí houve uma chuva e esse resíduo tóxico que estava abaixo deles começou a sair, né? E aí teve muita gente que ficou doente, muitas pessoas morreram. E esse bairro era um bairro majoritariamente branco. Então, esse caso gerou muita comoção nos Estados Unidos, todo mundo ouviu falar sobre esse caso. Se vocês pesquisarem aí sobre o caso Love Cannon, vocês encontram muita coisa sobre isso. Então, foi aí que popularizou o tema da injustiça ambiental. Primeiramente, era injustiça ambiental. Então, o que seria injustiça ambiental, afinal de contas? A injustiça ambiental refere-se a qualquer tipo de atividade, que geralmente é industrial, que coloca determinada população em uma situação de vulnerabilidade, porque meio que separa essa população do ambiente em que eles vivem. E aí danifica esse ambiente em que eles estão instalados, né? Que eles já estão acostumados a viver, danifica, né, essa região, e aí fica imprópria para eles viverem naquele local. Então, esse caso gerou muita comoção, né, como eu já tinha falado. Então, aí a gente percebe a briga de interesses econômicos que vem, de um lado, as indústrias querendo modernizar e as pessoas que só querem viver no local que eles já estão acostumados, que eles se instalaram, que eles construíram uma vida, que eles construíram, né, a sua casa, enfim. E aí existiu um outro caso, que foi o caso de Warren Country, que fica na Carolina do Norte, aconteceu nos Estados Unidos também. Já foi em 1983 que isso ocorreu. E era um bairro negro, e eles descobriram que seria instalado no bairro deles também um despejo de resíduos tóxicos. E aí houve muito protesto, eles protestaram, né? Teve muita luta para que não fosse instalado esse aterro sanitário no bairro deles. E o que isso gerou, essa manifestação, o que gerou foi totalmente diferente do que aconteceu em Love Cannon, porque foi extremamente violento, houve mais de 500 prisões, então a gente vê aqui a diferença de um bairro branco, que gerou muita comoção quando veio a público, e o outro lado, uma população, um bairro negro, em que foi impedido de se manifestar
através de muita violência. Então foi aí que começaram, né, as pesquisas sobre essa questão da injustiça ambiental. E aí se percebeu que grande parte das injustiças ambientais, que era como era tratado, não ocorria em qualquer bairro pobre. Geralmente ocorria em bairros negros, em bairro latino, porque, como o Duca falou, existem esses bairros lá nos Estados Unidos, né? Bairros totalmente para pessoas negras, bairros latinos, bairros para imigrantes. Então, ocorre muito essa segregação, né? Lá, e a maior parte dos danos ambientais era voltado para essa população etnicamente mais vulnerável. Então, esse caso aí do Love Canyon, não é por acaso que não tem imagens, essas duas imagens aí que eu coloquei, foi do caso Love Canyon. Eu tentei procurar imagens sobre o caso do Warren Country, e eu não encontrei imagem nenhuma, porque simplesmente esse movimento foi invisibilizado. Não houve repercussão, a gente não encontra imagens, não encontra notícias sobre esse caso. Então a gente aí começa a perceber que existe realmente um caso de racismo. Não é só uma danificação do ambiente, e qualquer ambiente. É ambiente que negros vivem, ambiente que indígenas vivem. Pode perguntar. Eu acho que eu entendi um pouco melhor sobre essa diferença de indiscriminação ambiental para o racismo ambiental. Um exemplo aqui do Brasil é, por exemplo, o movimento do Mangue Beat, do Chico Science, que era a situação Sim, dos manguezais aqui no estado de Pernambuco. Seria, exato. então, uma indiscriminação ambiental? Seria, no caso, o racismo ambiental mesmo, porque quando a gente fala desse caso, a gente fala de um grupo étnico, porque essas pessoas que viviam do mangue, que são os marisqueiros, os pescadores, a gente não está falando de profissão, não é profissão pescador, não é a profissão marisqueiro, a gente está falando de um grupo étnico. Por que um grupo étnico? Mesmo que existam pessoas brancas ali vivendo desse trabalho, né, da pesca artesanal e os marisqueiros, né, mesmo existindo pessoas brancas ali, a gente está falando de um grupo étnico, porque são pessoas que é uma cultura que vai sendo passada de geração em geração. Então a maneira como eles se relacionam com o ambiente, a maneira como eles pescam, é tudo de uma forma artesanal. Então a gente está falando de uma cultura que existe ali. Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de um grupo étnico. Então, ali a gente está tratando sobre um caso de racismo ambiental mesmo. Mesmo que tenham pessoas brancas ali envolvidas, mas a maioria são negras, são indígenas que vivem ainda disso. Pronto? Entendi. Então, pode passar, Duca. Então, aqui eu coloquei uma pergunta, né? Se as injustiças, se o termo injustiça ambiental já agrega todas as vítimas de injustiça ambiental, qual é a necessidade da gente utilizar o termo racismo ambiental? Então, muitos ativistas dessa temática, eles defendem o termo racismo ambiental, porque a gente, a partir dessas coisas que eu falei para vocês, a gente não pode negligenciar o fator racial desse tema, né? Porque apesar de ter muito essa questão de classe, que são os pobres que são as principais vítimas da injustiça ambiental, não é qualquer pobre, principalmente, né? A gente sabe que a maioria desses pobres são negros, indígenas, quilombolas, pescadores, enfim. Então é por isso que é tão importante a gente utilizar o termo racismo ambiental. A gente não pode naturalizar o racismo que está contido nesses atos. E outra coisa é que quando a gente fala de racismo ambiental, a gente evidencia que existe um projeto genocida e etnocida, né, nesse avanço industrial, nesse avanço da modernização e etc. Pode passar, Duca. Eu só vou terminar aqui, antes de passar as recomendações. Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo nada.
Então, é basicamente isso mesmo que eu queria expor, essa coisa mais geral para vocês entenderem o que é que significa o racismo ambiental e as injustiças ambientais. Esses casos não existem só em áreas afastadas, por exemplo, nas matas, né? No, nos mangues, nas praias. O racismo ambiental está no nosso cotidiano também, porque quando a gente vê um bairro que não tem saneamento básico, por exemplo, a gente está vendo aqui um caso de racismo ambiental, de injustiça ambiental. Quando a gente vê um bairro que não tem coleta de lixo, a gente está tratando de um caso de injustiça ambiental também. Então, aqui eu trouxe duas recomendações de leituras para quem tem interesse, né, em saber mais, que foram dois artigos que me serviram como base principal para essa exposição que eu acabei de fazer. Então, tem esse primeiro texto aqui da Laís Helena Paz e Silva, que se chama Ambiente e Justiça, sobre a utilidade do conceito de racismo ambiental no contexto brasileiro. E aqui está o link, eu vou tentar disponibilizar esse link tanto no grupo quanto na descrição do vídeo, da aula, que vai estar lá no YouTube, né? E outra foi de Selene Herculano, que se chama O Clamor por Justiça Ambiental e contra o Racismo Ambiental. O link também está aí, e eu vou disponibilizar para vocês, e eu espero que tenha ficado claro. Era só isso mesmo. Bom, aqui também tem algumas sugestões. Alguns vocês já devem conhecer, né? Leonardo DiCaprio, do Titanic. Pronto, esse cara aí também, eu falei um pouquinho no começo. E aqui estão alguns podcasts, né? E filmes, documentários, séries que tratam também sobre essa temática. Nosso Planeta é muito legal, Aronas também já devorei. Vocês já assistiram algum desses? O Áudio vocês já assistiram, não? Já. Sim, uau, já. Eu acho que esse é o padrão que todo mundo começa a entender ambiente também quando é pequeno e tal. Lixo Extraordinário é brasileiro, o fórum é muito interessante, muito interessante. É sobre uma conferência que sempre tem. O é incrível. E aí o fórum é sobre um debate que tem climático de tempos em tempos, na verdade. Então, tempos em tempos, eu acho que ou é anualmente, ou é de 2 em 2 anos. E aí o fórum tem tantos presidentes americanos como brasileiros, como da Alemanha, todo mundo que é importante do mundo vai para o fórum. Então, esse documentário, o filme, né, é muito interessante. É muito massa. Na última hora também, Telos by Light, essa série aqui embaixo, essa daqui, ela fala não só sobre essa questão ambiental, mas sobre cultura em si. É bem antropológica, ela fala sobre grupos que estão isolados, como eles vivem, os debates que acontecem com eles, é muito interessante também. Down to Earth é com o Zac Efron, um carinha de High School Musical, não sei se vocês já assistiram, mas é bem divertido, é bem animadinho. Ele explorando, né, territórios, tanto daqui da América Latina, principalmente, né, mas sobre alimentação, sobre uma saúde emocional também, né? Sobre várias perspectivas. É muito interessante. E Aronas é brasileiro, é nosso, com várias atrizes daqui falando sobre essa questão da Amazônia em si. Então é uma série muito interessante que fala sobre essa questão que está tendo atualmente, esse conflito de território, né, no Brasil. É bem atual. Eu acho que todos eles valem citar na redação. Eu acho. Eu super citaria na minha redação, qualquer um deles, porque estão bem atuais, debatem coisas que são bastante relevantes e que dá para incluir tanto no racismo ambiental, como em qualquer coisa que, de certa forma, que fala sobre o ambiente, sobre o meio ambiente, sobre o conflito de território, sobre o conflito, sobre esses temas que a ONU já traz, né, sobre essa gentrificação, por exemplo. Então, eu acho bastante interessante. Alguma dúvida? Não. Ramon? Tranquilo? Então, acho que é isso, Tranquilo, né? tranquilo, gente. Desculpa, eu tava fazendo almoço. Ainda tô fazendo, mas tá tranquilo. Disposição. É isso. Então, muito obrigado, gente, por terem entrado, né, aqui nessa aula, porque a gente sabe que
as monitorias estão menos movimentadas, vai chegando no Uma final correria. do ano. Sim. E a gente também sabe o horário, né, que a gente decidiu fazer essa exposição, que foi 1 hora às 2, e é muito próximo do horário do almoço. Mas Estava obrigado no aí almoço. pela participação de vocês, eu espero que tenha esclarecido o assunto. Isso. Até a próxima.